Bom, segundo dados recentes do IBGE, em 2020, os abates de frango e de suínos registraram resultados recordes no Brasil, assim como a produção de ovos. Segundo o cálculo da Associação Brasileira de Produção Animal, o Brasil produziu no último ano 1.350 ovos por segundo. Nós vamos saber mais detalhes agora através da entrevista da jornalista Sara Kirchhoff com Ricardo Santin. Isso mesmo, Ricardo Santin, presidente da BPA, está conosco pela internet, falando direto de Porto Alegre, para explicar então esses números recordes de 2020. Ricardo, o que justifica esse recorde no número de abates, tanto de frangos como de suínos? Bem-vindo sempre ao canal do Boi e muito obrigada por atender a nossa solicitação. Olá, Sara, e aos nossos amigos do canal do Boi. Esses números vêm a confirmar o esforço que a indústria fez no ano passado de manter o abastecimento do Brasil. Vocês sabem, todos conhecem a dificuldade que foi conseguir ficar produzindo alimentos sem fechar os frigoríficos e mantendo a proteção e a saúde dos trabalhadores, dos colaboradores, das indústrias, dos transportadores e toda a cadeia que faz o alimento chegar na prateleira do supermercado e, em consequência, na mesa dos brasileiros. Quando a gente vê números recordes como esse, a gente consegue também celebrar a satisfação de ter cumprido com a nossa obrigação e responsabilidade de garantir a segurança alimentar do Brasil e ainda por cima auxiliar, no caso de suíno, com muitas nações no mundo que compraram e aumentaram as importações da carne suína brasileira. Ricardo, a gente também sabe que o principal desafio do ano passado, tanto para a indústria quanto para o produtor especialmente, foi a questão do aumento do custo de produção, né? As commodities aí que compõem a ração animal, elas chegaram em preços também recordes no Brasil. Como é que está ficando essa conta nesse momento para a indústria, né, e para todo o setor de modo geral? Cada vez mais difícil e mais complicada. O ano passado o setor enfrentou aumento de custos, mas esse aumento de custo não é imediato nessa área. Por exemplo, o milho foi comprado a um preço menor e agora foi sendo consumido. Só que, no entanto, agora que nós estamos comprando novamente a reposição disso, não há equilíbrio. Então é possível que as pessoas vejam maiores repasses ainda nos preços finais dos produtos, infelizmente para nós consumidores. Por quê? Porque o milho e o farelo de soja subiram anualizadamente mais de 65%. E o reflexo deles no preço final do produto é inexorável. Isso vai acontecer e foi um ano muito difícil e agora há uma chamada mudança de patamar desses níveis de preço. Infelizmente, para nós que vamos pagar a conta no final como consumidores, o aumento de todos os insumos em dólar para a produção de milho. E aí depois vem o aumento do preço do milho para a produção de suínos, de aves e de ovos. E aí, no final, a gente pega um preço de um produto que vai ser mais caro para nós de agora, durante todo esse ano de 2021. Ricardo, e em relação à produção de ovos, o resultado de 2020 também foi recorde? Foi sim, nós chegamos em 53 bilhões de ovos e devemos caminhar agora para 2021 em 56 bilhões. São números bem impactantes. O Brasil agora já alcançou a média mundial de consumo per capita de ovo. E nós temos, Sara, é muito interessante falar nisso, em 2020 nós produzimos algo em torno de 1.350 ovos por segundo. Quando eu termino de falar, já tem 2.600 ovos sendo produzidos no Brasil. É um número bastante grande e que vem demonstrar 2 pontos. Primeiro, é as pessoas aceitando o ovo como uma proteína saudável. Não tem mais aquele mito de colesterol, muito pelo contrário. É uma proteína que tem nutrientes que são muito importantes para a imunidade. E o segundo aí é um aspecto um pouco ruim, porque a gente vê que o ovo também foi consumido em quantidades maiores devido ao seu preço, que é mais acessível. E aí a gente teve aquelas chamadas substituições de proteína na mesa do consumidor. Começamos lá pela carne de boi, que ficou muito cara, nós todos estamos vendo no fim, e aí vai havendo uma substituição em degrau. Sai do boi, vai para o suíno, para o frango e para o ovo. Mas em todas elas houve aumento. A gente teve aumento de oferta de boi no mercado, oferta de ovo no mercado interno de 9%. A oferta de carne de frango aumentou 7% e a oferta de carne suína 0,5%. A gente conseguiu então atender as expectativas do país nesse tempo de pandemia, oferecendo o alimento para os nossos brasileiros. Perfeito, Ricardo. E para encerrar, diante desses números já consolidados agora, né, que o IBGE divulgou recentemente em relação aos abates de 2020, o que dá para esperar de 2021 desses 3 mercados?
Deve continuar dessa maneira, nessa toada. Agora nós estamos recebendo novamente a notícia da volta do auxílio emergencial. Aí esperamos que ao final do auxílio emergencial a nossa vacinação do Brasil e no mundo já tenha andado bem mais, digamos, para o segundo semestre nós tenhamos a retomada das atividades econômicas, especialmente nos restaurantes, na volta das escolas. Então o consumo no mercado interno deve se manter forte. Ao contrário da carne bovina, que teve um aumento de exportação e diminuição de produção, nós não diminuímos a produção no mercado interno, a oferta do mercado interno. E quando olhamos para o mercado externo, a gente vê que é ambiente de continuidade das exportações. No caso de carne suína, deve-se manter aquele fluxo bem intenso que teve no ano passado, tendo a exportação de mais de 1 milhão de toneladas, puxada muito pela volta da peste suína africana no continente asiático, infelizmente para eles. E no caso de aves, também o Brasil vai ser chamado, está sendo chamado para aumentar. Os primeiros 2 meses a exportação foi 4% menor, mas agora nas parciais nós já vemos que ela volta a ter um ritmo maior e vai crescer porque infelizmente também fora do Brasil, graças a Deus, está tendo influenza aviária nas produções dos nossos concorrentes. Isso então vai fazer um ambiente positivo para a produção de ovo, para a produção de carne de frango e para a produção de carne suína. Tá certo, Ricardo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. É sempre um prazer falar com você. Obrigado, Sara. Obrigado a você e a todos os nossos espectadores do canal do Boi. Gostaria de desejar a todos uma proteção nesse tempo de pandemia, que todos se cuidem, continuem a se cuidar e que Deus proteja todas as famílias. Tá certo, muito obrigada. Esse foi então Ricardo Santin, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. De São Paulo, Sara Kirchhoff.